Vamos continuar falando de vacinação e tentar entender o que está acontecendo em Israel. Se a gente pode projetar o que está acontecendo em Israel para outros países do mundo. Por que Israel? Porque Israel é o país mais avançado na vacinação em todo o mundo até agora. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, disse que mais de 97% das mortes causadas pela Covid no último mês, nos últimos 30 dias, foram de pessoas que ainda não foram vacinadas contra a doença. Ou seja, quem já foi vacinado com as 2 doses da vacina da Pfizer, que está sendo utilizada em Israel, não está morrendo, não está tendo agravamento da doença. Então a gente vai tentar entender melhor o que está se passando em Israel, se a vacinação é este sucesso todo mesmo, as expectativas para a vida pós-Covid por lá. O nosso contato é com Israel. Nós vamos conversar agora com a médica brasileira Adriana Deugílio, que trabalha em um hospital em Tel Aviv. Adriana, bom dia. Eu queria saber da senhora se já dá para perceber, se já é perceptível este balanço divulgado pelo primeiro-ministro do país, que as pessoas que tomaram a vacina não estão morrendo, não estão precisando de internação no hospital, mesmo aquelas que desenvolvem a doença. Não sei se já é um bom dia para a senhora aí, boa tarde, que horas são? Agora 8h08 aqui no Brasil. Agora são 1h08. Boa tarde, então. Tá bom, obrigada. Eu trabalho num hospital, numa área de internação só de corona no momento, né? E dos nossos pacientes, todos a gente tem que perguntar se eles tomaram a vacina. E eu não tenho nenhum paciente que esteja nessa situação de internado em função do corona que tenha sido vacinado. Ou seja, eu não tenho como falar se é 97% mesmo dos pacientes, mas que todos os pacientes que eu vi que desenvolveram a doença de formas graves, nenhum deles realmente tinha sido vacinado. Esse dado é importante, eu queria só pedir para a senhora ressaltar. A senhora trabalha num hospital que atende pacientes de Covid e de todos os internados aí, nenhum deles recebeu a vacina, ou seja, alguém que recebeu a vacina... Dos meus internados. Dos seus internados. Dos internados, eu não sei como falar de todos, mas Sim. As pessoas que estão em internação no meu setor, são alguns setores que estão tratando dos pacientes com corona. Eu não vi nenhum que tivesse sido vacinado. Muito interessante esse dado, hein? Adriana, Israel é um país, quando comparado ao Brasil, infinitamente menor, evidentemente, porque tem aproximadamente 9 milhões de habitantes. A logística aí tem funcionado como? As pessoas estão, de fato, procurando mais a vacina ou foram mais vacinados no começo da campanha e agora essa velocidade já está diminuindo? Tanto que a gente já exibiu até aqui no Brasil imagens de pessoas bem mais jovens já tomando a vacina contra a Covid-19 aí em Israel. Então, a vacinação aqui começou muito cedo, começou dia 20 de dezembro, a vacinação para as pessoas que trabalham na área da saúde e idosos. A gente já desceu a faixa etária algumas vezes e agora a vacina está disponível em todos os postos para todo mundo acima de 16 anos. Eu acho que é o primeiro país que liberou a vacina acima de 16 anos e não 18. As pessoas, sim, estão buscando bastante a vacina. Existe um pouco de resistência, sim, devido a questões que as pessoas não acreditam, enfim, essas teorias todas da conspiração, mas a grande maioria das pessoas, sim, se vacinou ou está procurando vacinar nesses momentos. A velocidade da vacinação, a procura no começo era muito maior e agora, na verdade, ela está muito mais disponível. Então, eu não sei exatamente como estão os números, mas as pessoas estão, sim, se vacinando bastante. É isso. Doutora, a gente tem falado aqui, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, a gente tem dito aqui, confirmado que na prática os países ricos tomaram a frente na vacinação por uma questão de poder aquisitivo. A vacina da Pfizer, por exemplo, exige uma logística, ela é mais cara. No entanto, Israel está lá no topo da vacinação, deixou um outro país rico, que Estados Unidos, para trás, que está lá em 5º lugar. Israel vem seguido de Emirados Árabes, mas também
infinitamente à frente. E aí eu lhe pergunto, qual é o segredo? Qual foi o segredo do Estado? Na sua opinião, é claro, a senhora não fala pelo governo, mas qual foi o segredo do Estado para esse sucesso na vacinação? Eu acho que não dá para comparar o Brasil com Israel de maneira alguma. A única comparação feita é que os dois precisam da vacina de maneira o quanto antes. Mas a logística, a forma com que essa campanha foi feita aqui em Israel, ela foi muito feliz, porque é um país muito, muito, muito pequeno. Talvez ele é menor que São Paulo. Todas as pessoas têm acesso à saúde, todas as pessoas estão conectadas com os sistemas de saúde. Então, os Kupot Holim, que eles falam que são as diferentes, são 4, como se fossem 4 SUS que tem aqui. São 4 seguros de saúde do governo, todos eles são públicos. Eles têm acesso a todos os cidadãos. Então, eu recebi, tanto do hospital como desse meu seguro, diversas mensagens. Você já pode se vacinar, ou depois que eu me vacinei, sua vacinação é esse o lote. Eu não cheguei a receber nenhum papel, como está sendo no Brasil, a carteira de vacinação. É tudo pelo computador, pelo celular. Então, eles têm como chegar em todos os cidadãos. Tem gente que ligaram, tem gente que eles foram nas casas. É muito, muito mais... A população é muito, muito mais acessível. Tem um acesso muito mais direto ao sistema de saúde. Eu acho que essa foi a grande questão. Como Israel já está bem estruturado. Doutora Adriana, com o avanço da vacinação aí e essa diminuição na internação de pessoas que já tomaram a vacina, já mudou o cotidiano aí em Tel Aviv? Alguma restrição já deixou de existir? As coisas estão folgando muito ao longo do tempo ou não? A gente estava num lockdown bem restrito até o domingo. Esse lockdown acho que durou cerca de 4 semanas. No começo iam ser só 2 e foi se estendendo. Agora domingo começou a abrir as coisas. Eu não sei se vocês sabem, o aeroporto está fechado. Isso nunca aconteceu na história do país e da pandemia também. Então, não tem voos indo nem voltando. Existem poucos voos de pessoas que precisam, israelenses que precisam ser resgatados em diversos lugares do mundo, e daí tem algumas pontes. Isso é bem restrito, né? Eu acho que fechar o aeroporto é uma coisa bem séria. E isso vai se manter até o dia 21 de fevereiro. O hospital, né, tem a minha realidade, óbvio que se mantém absolutamente igual ou até mais intenso. Os comércios de rua estão abrindo aos poucos, com limitações de pessoas em cada lugar, mas não é tudo que está aberto. Restaurantes só para takeaway, delivery. Agora, de domingo para cá, as pessoas podem ir buscar nesses diversos restaurantes. Antes não podia, só podia ir com alguém que levasse nas casas. Aos pouquinhos está se falando em abertura também das escolas. Com sistemas híbridos, com rodízio dos alunos e tudo mais, mas a gente ainda está fechado. Eu acho que o ponto do aeroporto é bem forte, tem pelo menos 2 semanas ainda de fechamento, e é isso. Doutora... A perspectiva é que comece a abrir. Doutora Adriana, bom, então são 97% das mortes num grupo de 1.536 pessoas. Essa é a informação que eu leio aqui, que num período de 30 dias, mais de 1.500 pessoas morreram por Covid-19 em Israel. Mais de 97% delas não havia se vacinado, ou seja, menos de 3% havia tomado a vacina e acabou avançando para esse estágio de perder a vida. A gente está tratando aqui do número de mortos, mas falando do contágio, até que ponto a vacina também diminuiu o contágio? E eu lhe pergunto porque a senhora convive aí no hospital, observa a rotina e consegue ver na prática, né, o número de pessoas atendidas. A vacina foi eficaz para isso ou o lockdown também é uma ferramenta que se somou aí ao combate da vacina para diminuir os casos? Essa pergunta não é muito fácil. É difícil, com a minha experiência, assim, com o meu dia a dia, conseguir avaliar isso. Eu acho que o lockdown, sim, é imprescindível. O que eu acho que
está acontecendo agora, nas últimas semanas, em relação ao lockdown inicial, lá em março, é que as pessoas não estão mais respeitando tão veementemente. Então, o clima aqui é inverno, mas está muito bom, tem visto praias, praças muito cheias. Então, por mais que exista o lockdown, ele não está sendo respeitado como deveria. E a vacina, sim, ela tem diminuído. Outra coisa que é bastante importante lembrar, que aqui o governo fala toda hora que os números estão subindo, que a gente tem muitos pacientes com corona, muita gente sendo diagnosticada, não necessariamente pessoas graves, tá? Pessoas sendo diagnosticadas. O número de testes aqui, ele é absurdo. Todo mundo tem acesso de graça a fazer esse teste de corona. E os números, as pessoas têm feito muito. Eu já fiz, não sei, talvez mais de 10 vezes em função do hospital. Mas é muito fácil você fazer o teste. Então, o número de testes está aumentando muito. E com isso, consequentemente, o número de pessoas diagnosticadas também. Doutora, apesar da senhora ter relatado aí desrespeito ao lockdown que acontece em várias partes do mundo, queria saber como a senhora relatou também aí medidas bem mais rigorosas, né? 3 pessoas entrando por loja, comércio fechado, aeroporto totalmente fechado. Como a senhora, como brasileira, vê a nossa situação aqui agora no Brasil, que fica discutindo mais reabertura o tempo inteiro? Nós tivemos um problema gravíssimo em Manaus, falta de oxigênio, respiradores, novas variantes do vírus, uma situação bem dramática e muita gente ainda com festa clandestina no Brasil, é o que a gente acompanha. Como a senhora, como brasileira, se sente vendo essa situação? Eu me sinto triste, envergonhada. Eu acho que meus amigos, enfim, somos da área médica e a gente tem o entendimento da gravidade disso. Eu assumo que eu entendi realmente a gravidade dessa doença depois que eu comecei a trabalhar com ela, vendo todos os dias os pacientes se deteriorarem muito de um dia para o outro. Não que eu desrespeitasse antes nada, mas eu acho que é muito triste ver que o brasileiro não respeita a vida do próximo, né? Não todos os brasileiros, tem muita gente que tem ficado em casa quase um ano, enfim, não dá para generalizar, mas essa questão de festas clandestinas são pessoas que não, no meu entender, elas não têm noção da gravidade, não têm respeito ao próximo, porque muitas já pegaram Covid, também não se preocupam tanto consigo, mas é uma questão de sociedade, de como a gente lida com o problema que não é só nosso, assim como a vacinação. As pessoas que se negam a se vacinar, o problema não é individual com elas, que podem vir a pegar a doença e, enfim, podem vir a falecer. O problema é como sociedade. Então, isso aqui, esse ano eu consegui entender muito mais as diferenças sociais, socioculturais do Brasil e Israel, como aqui, por mais que existam essas não clandestinidades, né? Ir para a praia não é clandestino, se você está sozinho, se você está de máscara, enfim. Mas como o respeito a si e ao próximo é diferente nesses 2 países. Bom, queria agradecer a doutora Adriana Deogílio, que é médica brasileira, trabalha em um hospital em Tel Aviv. A gente tem até uma imagem da doutora sendo imunizada. Deve ter sido um momento bem emocionante para a senhora também, que, como acabou de nos lembrar, viu muitos pacientes e provavelmente muitos colegas também se deteriorando com o avanço da doença, da pandemia, e nos deu um panorama muito interessante sobre o sucesso da campanha de vacinação em Israel. Nós temos de respeitar as características do país, não é? Muito diferente de compará-lo com qualquer outro país, inclusive com o Brasil, evidentemente, por causa da quantidade de gente para ser imunizada, da extensão do território, das desigualdades sociais que nós temos aqui e não são intensas assim em Israel. De qualquer maneira, fica aí o exemplo deixado primeiro pela doutora, lembrando que na ala
que ela atende pacientes exclusivamente com Covid, não há ninguém internado que tenha tomado a vacina, e este dado oficial do governo que diz que 97% das mortes registradas em Israel são de pacientes que, por enquanto, não foram imunizados. Doutora, muito obrigado por nos atender ao vivo, direto de Tel Aviv, do hospital que a senhora trabalha, em que atende pacientes com a Covid. Bom trabalho e até uma próxima, tomara com mais boas notícias. Muito obrigada, estou à disposição.